O ministro da Economia, Paulo Guedes, discursou durante o lançamento da plataforma Monitor de Investimentos, quando foram divulgadas informações sobre investimentos e sustentabilidade nos principais setores da economia. O ministro disse: qualquer estudo sério de crescimento econômico sabe que tecnologia e educação aumentam a produtividade, os salários, são decisivos na formação do mercado de consumo de massa, que é para onde o Brasil quer se encaminhar. Uma democracia, um sistema político livre e aberto e uma economia de mercado criando consumo de massa, uma grande classe média emergente. Esse é o caminho da prosperidade que estamos traçando. O ministro Paulo Guedes explicou o contexto geopolítico. 2 episódios marcantes registraram o rompimento das cadeias produtivas globais após um crescimento virtuoso e sincronizado. Primeiro, as tensões comerciais entre as 2 grandes potências econômicas do mundo, Estados Unidos e China. Logo depois, veio a Covid, que foi a maior crise sanitária da história do último século. Isso provocou uma ruptura das cadeias de suprimentos. Antes que o mundo se recuperasse da pandemia, os riscos geopolíticos sobem. Começa uma guerra bárbara, algo completamente imprevisível para o século XXI. O ministro explicou: isso lança em dúvida o próprio funcionamento e a capacidade das organizações internacionais, rompe as cadeias produtivas. É muito grave, é muito sério o que está acontecendo. Dentro dessa enorme confusão, dessa ruptura, é o momento da reconfiguração dessas cadeias produtivas. Agora, com 2 elementos antes ausentes. A proximidade interessa, o nearshoring, a facilidade logística. Não adianta ter seus suprimentos muito longe, exatamente pela possibilidade de rompimento. Passível de bloqueio, tendo em vista o risco geopolítico. Um aumenta a importância do outro. Depois, o segundo vetor importante, o friendshoring. Tem que estar perto e tem que ser confiável. Existem 3 grandes problemas e o Brasil é parte da solução: a segurança energética do mundo, a segurança alimentar do mundo e as mudanças climáticas. Paulo Guedes explicou que, nesse contexto, o Brasil encontra uma situação favorável. Ele disse: o Brasil é uma democracia estável, muito barulhenta, mas entrega resultados, faz as reformas que países avançados não conseguiram fazer. Vacinou a maior parte de sua população, mais do que a média dos países avançados. Retirou o país do abismo econômico. Zeramos o déficit público. A dívida pública diminuiu. E o Brasil vai crescer de novo, vai surpreender neste ano. O Brasil seguiu com as reformas e se transformou na maior fronteira de investimentos disponíveis no mundo. Nesta toada, o ministro desabafou: fomos atingidos por 2 guerras, pela pandemia e por essa outra guerra. Aumentou os preços de comida e de energia, dando uma sensação de perda de poder de compra, de empobrecimento. Está acontecendo no mundo inteiro e, por desonestidade intelectual, está sendo atribuída ao governo. O governo Bolsonaro pega um país quebrado, uma pandemia, uma guerra que encarece comida e energia e ainda assim cresce. Ainda assim gera 12 milhões de empregos em 1 ano e meio. Ainda assim tem 800 bilhões em compromissos de investimentos. Estamos no caminho certo e vamos aprofundar esse trabalho. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 10 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica.
Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! É uma ocasião importante. Eu quero agradecer a presença do representante do Banco Mundial, o nosso Doyle, agradecer a presença da representante do governo britânico, que tem nos ajudado também, Melanie, e a nossa secretária Daniela. O crescimento depende de investimento. O crescimento de um país depende de investimento em todas as suas dimensões. Desde a dimensão bruta física, que é a capital, a acumulação de capital físico, máquinas, equipamentos, instalações industriais, até as dimensões mais sofisticadas, que são a tecnologia, que é o que dá qualidade a esse capital físico, e a educação, que é o que dá qualidade ao capital humano. A educação também é investimento e deverá, no futuro, estar monitorada também dentro dessas métricas que nós estamos criando. Qualquer estudo sério de crescimento econômico sabe que tecnologia, educação aumentam a produtividade, aumentam os salários, ajudam, são decisivos na formação do mercado de consumo de massa, que é onde o Brasil quer se encaminhar. Uma democracia, um sistema politicamente livre, aberto, de um lado, e uma economia de mercado, criando um mercado de consumo de massa, com uma grande classe média emergente, e é esse o caminho da prosperidade que nós estamos traçando. Eu quero fazer duas breves observações nesse meu tempo. A primeira observação é uma oportunidade histórica que se apresenta. É um fator externo. Se perguntarmos o que está acontecendo no momento, nos últimos 4, 5 anos na economia mundial, depois de um longo processo de convergência e globalização, começaram 3 episódios marcantes, registraram o rompimento das cadeias produtivas globais. Então, após um crescimento virtuoso, sincronizado da economia global, nós começamos há 3, 4 anos atrás. O primeiro episódio foram tensões comerciais entre as duas grandes potências econômicas do mundo, Estados Unidos e China. Esse foi um primeiro episódio que começou a levantar riscos de localização já industrial. Logo depois veio o Covid, que foi a maior crise sanitária da história do último século, e isso provocou uma ruptura nas cadeias de suprimento. E antes que o mundo se recuperasse dessa brutal pandemia, os riscos geopolíticos sobem. Começa uma guerra física, bárbara, não completamente imprevisível para um século XX, né? Para uma humanidade que já deveria ter superado essa forma de resolução de conflitos. Isso lança em dúvida o próprio funcionamento e capacidade das organizações internacionais, rompe as cadeias produtivas, quer dizer, é muito grave o que está acontecendo, é muito sério o que está acontecendo, e dentro dessa enorme confusão, que é essa ruptura, é o fato
essa ruptura nas cadeias produtivas, você tem agora o que nós chamamos, se tiver que caracterizar o momento, eu diria o seguinte: é o momento da reconfiguração das cadeias produtivas globais. É um momento de reconfiguração dessas cadeias produtivas. Agora, com dois elementos que antes estavam ausentes. Primeiro, o que estão chamando de nearshoring, que é a proximidade interessa agora, a facilidade logística. Não adianta você ter seus suprimentos muito longe, exatamente pela possibilidade de ruptura de cadeias produtivas. Não adianta você ter o seu suprimento passível de bloqueio marítimo, passível de bloqueio por terra, passível de bloqueios que qualquer conflito, e aí nós entramos na segunda dimensão desse problema, que são os riscos geopolíticos. Os dois se compõem, os dois tornam, um aumenta a importância do outro. Quer dizer, primeiro, o nearshoring, que é justamente uma resposta, precisa estar perto. A nossa cadeia de suprimento precisa estar perto, não pode estar tão longe. Então, semicondutores que estão vindo da Ásia precisam ser produzidos mais proximamente. Da mesma forma, a energia que vem da Rússia para a Europa precisa estar num lugar mais confiável. E aí vem o segundo vetor importante, que é o que eles chamam de friendshoring. Nearshoring and friendshoring. Quer dizer, tem que estar perto e tem que estar confiável. Tem que ser confiável. O Brasil está perto e o Brasil é confiável. Então o Brasil espera justamente que num momento como esse ele se reposicione como um fator de localização industrial para toda essa reconfiguração das cadeias produtivas. E isso é percebido hoje claramente tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Existem 3 problemas e o Brasil é parte da solução dos 3 problemas, 3 grandes problemas para o futuro. O primeiro é justamente a segurança energética do mundo. O segundo é a segurança alimentar do mundo. E o terceiro são as mudanças climáticas. O Brasil é parte da solução dos 3 problemas. Nós estamos colaborando e é nesse sentido que eu quero agradecer novamente, tanto ao governo britânico quanto ao Banco Mundial, porque eles estão em várias dimensões, seja na dimensão tributária, seja nessa dimensão de monitoramento de investimentos, seja na dimensão do acesso ao CDE. Nós estamos trabalhando juntos na dimensão do crescimento verde, em direção a um futuro verde digital. Eles estão conosco, estão nos apoiando, têm nos ajudado muito. Eu quero fazer esse agradecimento publicamente e dizer que o Brasil entende o enorme desafio que tem pela frente e já está trabalhando nessa direção. Nós temos trabalhado com o secretário-geral Mathias Cormann, da OCDE, desenhando os 3 pilares para esse acordo em torno do problema climático, das mudanças climáticas, não é? Você tinha já a ideia de tributar a poluição, de estimular as inovações que reduzam a pegada de carbono na produção industrial, mas faltava um terceiro pilar que nós estamos construindo juntos, que é o pagamento pelos serviços ambientais. É justamente onde Brasil, Índia, Indonésia, que por circunstâncias são os próximos 3 presidentes do G20, são sensibilizados. Quer dizer, nós precisamos receber pagamentos pela preservação de recursos naturais, pagamentos pelos serviços ambientais que prestamos. E estamos construindo esse terceiro pilar junto com a OCDE, e tudo isso cria uma oportunidade ímpar, histórica, e nós não podemos perder tempo, é urgente, de acesso do Brasil à OCDE, justamente para fazer os sistemas tributários convergirem. Tem nos ajudado tanto os britânicos nisso, exatamente por essa emergência e urgência, emergência do problema e urgência na solução desse problema. E o Brasil então está se colocando como uma nova fronteira de investimentos para assegurar segurança alimentar, energética e solução de problemas climáticos na economia mundial.
Vamos então para a dimensão interna. Isso é do ponto de vista externo. Do ponto de vista externo, o nearshoring, quer dizer, tem que estar perto. E o friendshoring tem que ser um país confiável. O Brasil está se colocando nessa posição. É uma democracia estável, muito barulhenta, mas entrega resultados, faz as reformas que países avançados não conseguiram fazer, como por exemplo a reforma da Previdência, vacinou a maior parte da sua população, mais do que a média dos países avançados, tirou o país do fundo do abismo econômico, removendo os estímulos antes até que os países avançados. Quer dizer, a dívida PIB brasileira saiu de 76% para 79% do PIB. E zeramos o déficit público. E, ao mesmo tempo, estamos à frente da curva na política monetária também. E o Brasil vai crescer de novo, vai surpreender de novo esse ano. Daí a importância do foco nos investimentos e a nossa nova ferramenta de monitor de investimentos. Então, agora, para o interno, deslocando para o interno, já temos contratados 860 bilhões de compromisso de investimentos na nossa plataforma de concessões, autorizações, privatizações. As reformas de marcos regulatórios que nós fizemos, mesmo durante a pandemia, marco de saneamento, gás natural, eletricidade, cabotagem, telecom, 5G, as oportunidades de telecom. Então, o Brasil seguiu com as reformas e se transformou na maior fronteira de investimentos disponíveis no mundo, no momento justamente em que o mundo pede um porto seguro para fazer os investimentos e garantir sua segurança energética, alimentar e as mudanças climáticas. E o Brasil está se credenciando, se posicionando e dizendo: venham, estamos abertos para esses investimentos e vamos monitorar. E temos esse monitoramento de 860 bilhões ligados às ações do governo. Estamos criando um monitor de investimento porque queremos saber também e as ações não ligadas ao governo. E os investimentos que estão vindo exatamente pela melhoria de ambiente de negócio e não diretamente pela venda de uma ferrovia ou pela venda de um porto ou pela venda de uma rodovia. E os investimentos estão vindo justamente pela melhoria da infraestrutura, pela melhoria do marco regulatório, que são o caso diário de conexões nossas com os empresários. Todo dia tem 2 empresários aqui em Brasília anunciando investimentos conosco, dizendo: olha, a indústria automobilística, 5G de telecomunicações, gente comprando porto, comprando rodovia, comprando ferrovia, tudo que o Brasil coloca na prateleira para receber investimentos, está recebendo os investimentos. Então, esse pessimismo, essa visão trágica do futuro brasileiro, ela simplesmente não cabe. O Brasil vai surpreender exatamente porque nós estamos fazendo essa transição. E esse monitor de investimento é importante porque ele é o marcador, ele é o registro dessa transição. Nós estamos fazendo uma transição de um state-driven, quer dizer, de um crescimento à base de investimento público, cuja capacidade se exauriu, a um modelo que se exauriu. O modelo se esgotou. O modelo desagou, depois de 30, 40 anos, desagou em corrupção na política e estagnação na economia. O modelo afundou, poluiu completamente o ambiente de negócio, derrubou a taxa de investimento do Brasil veio de 25%, 26%, que foi há 30, 40 anos atrás, veio para 14%. E agora já está de volta a quase 20%. Então nós estamos lentamente recuperando a capacidade de investimento. E o lentamente é porque nós fomos atingidos por 2 guerras. Nós fomos atingidos pela pandemia e fomos atingidos agora por essa outra guerra que aumentou os preços de comida e de energia, dando uma sensação de perda de poder de compra, de empobrecimento, que está acontecendo no mundo inteiro. E por desonestidade intelectual está sendo atribuído ao governo. Quer dizer, o governo pega um país quebrado, pega uma pandemia, pega uma guerra que encarece comida e energia e ainda assim cresce. E ainda assim gera 12 milhões de empregos nos últimos ano e meio.
E ainda assim tem 800 bilhões, são 2 planos Marshall de compromisso de investimento para os próximos 10 anos. E nós vamos prosseguir, nós estamos convencidos que já estamos trilhando o rumo certo, já estamos no caminho certo e vamos aprofundar esse trabalho. Então, eu termino dizendo que os próximos passos, além desse acordo que queremos do Mercosul com a União Europeia, além do nosso programa de crescimento verde, além da nossa reforma tributária, nós temos que reduzir os impostos sobre as empresas. Há 40 anos que os impostos baixam sobre as empresas no mundo inteiro. E há 40 anos que os impostos sobre as empresas sobem no Brasil. Então a hora é agora. Já aprovamos essa reforma na Câmara de Deputados, ela está travada no Senado. Nós podemos fazer uma versão mais enxuta, tributando super ricos e reduzindo o imposto sobre as empresas. É o que falta para o Brasil receber esses investimentos de fora. A nossa reforma reduziu os impostos de 34% para 26% no primeiro movimento. E se a receita continuasse subindo, nós íamos continuar reduzindo os impostos. Já começamos a reduzir os impostos. Baixamos os impostos sobre o IPI. O Brasil tem todas as matérias-primas, mas não consegue dar o passo adiante, que é valor adicionado. Quer dizer, ele tem a soja, mas traz óleo de soja de fora. Ele tem o minério de ferro, mas traz o aço de fora. Nós podemos produzir tudo isso aqui dentro. Agora, o IPI era um imposto contra a indústria brasileira. Nós desindustrializamos o Brasil ao longo dos últimos 20, 30 anos. Pela primeira vez estamos reduzindo o imposto sobre produção industrial. Na reforma tributária, inclusive, ele acabava em favor do valor adicionado, que é a convergência que nós queremos para o sistema da OCDE. Então isso está tudo ligado, é um modelo de equilíbrio geral. Nós queremos entrar na OCDE, reforçar a convergência dos sistemas tributários, acabar com a tributação sobre a indústria para permitir que o Brasil, que tem todas as matérias-primas, seja uma potência industrial. E nós vamos seguir nesse rumo. Então eu termino fazendo um agradecimento, nunca é demais, a todos que têm nos ajudado nessa luta. Primeiro contra a pandemia, segundo agora no meio dessa guerra terrível, mas o Brasil vai continuar na rota certa, fazendo as coisas certas, as reformas corretas, e avançando em direção a um futuro de prosperidade. Se estivéssemos na outra direção, já estaríamos na miséria. Então fomos atingidos por essas duas grandes guerras, né? Uma da comida e da energia e a outra da crise sanitária, e a verdade é que essa geração pagou pela guerra. Nós pagamos pela guerra, nossa dívida PIB subiu pouco, nós pagamos, fizemos sacrifícios, ficamos sem aumento de salário, tivemos uma recuperação econômica forte, não houve o aumento de salário real, porque durante uma guerra o normal é até perdas importantes. E nós estamos lutando para preservar pelo menos o salário mínimo, para preservar os empregos, para preservar a capacidade de investimento do país. Então eu quero saudar esse nosso posto de observação, esse monitor de investimentos, e a grande transição já está em andamento, e nós vamos registrar aqui o que o setor privado está fazendo também, independente das privatizações, das concessões. Essas nós já estamos medindo, elas já estão medidas no nosso acompanhamento do PPI. Agora nós queremos saber o que o setor privado está fazendo, e nós vamos seguir aprofundando isso, inclusive mensurando no futuro também os investimentos em capital humano, os investimentos em educação, em tecnologia, tudo isso. Nós queremos mais e mais o foco nos investimentos. Essa é a saída para o Brasil, em todas essas dimensões, que são dimensões inclusive sociais, de distribuição de renda. Você investir em educação, evidentemente você está melhorando a possibilidade de aumento de produtividade, uma melhora de salários no futuro, porque se fala muito em aumento de salários. Mas como é que se aumenta o salário? Justamente acumulando capital humano
educação e acumulando capital físico para aumentar a produtividade do trabalhador. Então, esse é o caminho da prosperidade, esse é o caminho que nós estamos perseguindo, e eu, então, agradeço a todos que estão nos ajudando a montar esse foco, esse ponto de observação, esse observatório que vai nos permitir registrar o ritmo de crescimento do investimento brasileiro. Obrigado, pessoal.